Olá, tudo bem? Mais uma vez nós estamos juntos aqui, através deste vídeo, para nós continuarmos os nossos assuntos. Espero que estejam gostando e se empenhando cada vez mais nos estudos da nossa disciplina. Bom, na última aula nós começamos a introdução a respeito da estatística, do que é estatística, fizemos a definição de alguns tipos de variáveis e alguns termos importantes. Nesta aula, nós iremos falar um pouco sobre amostragem. A amostragem é uma parte extremamente importante da estatística, porque ela se preocupa com a coleta de dados. E uma vez que você tem uma boa coleta de dados, uma boa qualidade de dados, você terá uma boa qualidade de resposta dos seus dados. Okay? Então, é extremamente importante esse conteúdo, esse assunto. Aqui nesta aula nós vamos apenas dar noções, nós não temos condições e nem tempo suficiente para trabalhar muitas questões da amostragem. Então, nesta aula de hoje, nós iremos introduzir alguns conceitos importantes para nós. Então, vamos lá. Muito bem. Nós já falamos um pouquinho, sobre o que é a inferência estatística. A inferência estatística, ela envolve, a formulação de certos julgamentos sobre um todo, sobre a população, após examinar apenas a amostra. Então, lembra que nós comentamos que inferência é você tirar uma conclusão sobre a população baseados, numa amostra. Então, é assim que nós podemos resolver, ou que procedemos, de certa forma, um novo produto, por exemplo, quando você vai no supermercado. Não sei se você já se deparou com aquelas situações que as pessoas estão dando algum produto, oferecendo algum produto para você degustar. Então, eles querem que você experimente, que você sinta que sabor que tenha, para que você tire uma conclusão sobre aquele produto que eles têm. Então, eles estão te dando uma amostra do todo. Outro exemplo, de inferência é quando um cozinheiro, por exemplo, ele prova uma sopa, uma comida qualquer, para ele ver, será que eu preciso de colocar mais sal? Será que está bom? Preciso de colocar outro tempero? Então, assim por diante. Então, ele experimenta uma pequena parte para concluir sobre o todo. Quando nós vamos numa livraria, numa revistaria, e pegamos um livro, uma revista, e damos uma folheada nele, nós estamos fazendo o quê? Estamos experimentando. Estamos pegando uma pequena parte do todo para ver se ele é bom. Quando nós vamos numa loja de roupas e pegamos uma roupa, vamos até o provador, experimentamos aquela roupa, queremos ficar um pouco com ela para ver se sentimos confortável, se sentimos bem. Ou às vezes quando nós estamos lá na nossa casa, chegando, sentamos no sofá, pegamos o controle remoto da televisão e passamos um canal, assistimos um pouquinho. Muda de canal, assiste mais um pouco. Muda de canal de novo, assiste mais um pouco. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos experimentando cada produto para ver se gostamos, ou não daquele programa de televisão que está passando. Então, tudo isso é chamado, de processo de inferência e, na realidade, estamos fazendo uma amostragem. Estamos pegando uma pequena parte do todo para concluir sobre aquela maior parte que nós temos. Bom, então, no nosso dia a dia, nós precisamos desse processo. E aí, uma ilustração que mostra muito bem isso, que diz, você não precisa beber toda a caipirinha para saber que gosto que ela tem. Aí mostra o senhor, chegando em casa embriagado, porque ele tomou demais, e a esposa brava com ele, dizendo que ele não precisa de tomar tudo, para saber que gosto que tem. Então, muitas vezes na nossa vida, se nós queremos saber alguma coisa, nós não precisamos de tudo, nós não precisamos experimentar tudo, avaliar tudo. Na aula passada, no vídeo passado, nós falamos um pouquinho sobre a Covid, para nós sabermos se essas vacinas que estão sendo desenvolvidas, se elas são boas, nós não precisamos experimentá-las em todo mundo. Basta nós experimentarmos em algumas pessoas e então concluir sobre o todo. Bom,
Dos principais objetivos e problemas que os pesquisadores têm, em linhas gerais, independente da área, é você fazer afirmação sobre os parâmetros populacionais. Lembra que nós já falamos do que é parâmetro? E normalmente esses são desconhecidos. Imagina que você quer verificar ou fazer alguma afirmação sobre um determinado parâmetro na população que você trabalha, ou que você estuda, né? Ou que você quer dizer qual que é a proporção de pessoas que apresentam um determinado trauma. Eu quero afirmar, quero fazer uma afirmação que é de 20%, de 30%, de 40%. Então, nós normalmente queremos fazer afirmações relacionadas a esse tipo. Bom, outro exemplo, né, nós queremos fazer afirmações quanto tempo que um organismo pode, por exemplo, levar para fazer a decomposição de um determinado produto químico. Nós ingerimos, né, o produto químico e qual que é o tempo que nós levamos para fazer a decomposição desse produto. Então, precisamos, né, de uma amostra para que nós possamos fazer uma inferência sobre a população. Um determinado medicamento novo, ele tem um efeito melhor que um medicamento já consagrado? Eu quero fazer uma afirmação, eu quero responder essa pergunta sobre o todo. Então, para fazer o uso para responder essas perguntas, né, esses processos, nós precisamos do processo de amostragem. Este processo de amostragem, então, consiste em irmos na população que nós temos, estudar a população que nós temos, a parte da população, e então fazer o processo de inferência. Lembra que nós falamos dessa figura? Nós fizemos no quadro, na lousa. Nós temos uma população. Utilizando um processo de amostragem, nós temos as amostras, nós temos as mesmas características que são provenientes da amostra e da população, né? Então, na população eu tenho os parâmetros μ, na amostra eu tenho as estatísticas, por exemplo, x barra, na população eu tenho o parâmetro sigma ao quadrado, na amostra a estatística é S ao quadrado, na população eu tenho o parâmetro P e na amostra eu tenho a estatística P chapéu. Então, veja que são os elementos que estão na amostra, eles estão contidos, né? Eles pertencem à população, mas não são todos os elementos. Então, utilizando um processo de inferência, baseados nessa amostra, nós concluímos sobre esta população. Bom, para que esse processo que nós acabamos de mostrar, ele seja confiável, é necessário que a amostra ela seja representativa da sua população. O que nós queremos dizer que seja representativa? Vamos dizer um exemplo. Eu estou estudando a altura de pessoas. A minha variável, a minha característica de interesse é a altura. Mas por algum motivo, eu vou lá e falo, não, eu me simpatizo com as pessoas mais baixas, de estatura pequena. Eu vou lá e estudo. Eu seleciono uma amostra de pessoas que têm uma estatura pequena. Então, o que vai acontecer com a minha amostra? Ou com a estatística da minha amostra? Ela vai representar a minha amostra, ou seja, vai me mostrar que as pessoas são de estatura baixa. Consequentemente, quando eu for fazer a inferência, tirar uma conclusão sobre a população, esse parâmetro, né, ele vai ser subestimado por conta que a minha estatística ela foi baseado em elementos, né, que tinham valores mais baixos. Então, eu tenho que pegar a amostra que seja representativa da minha população. Para que ela seja representativa, é necessário que seja retirado algumas técnicas, né, e alguns critérios, né, de amostragem. Eu não posso simplesmente escolher os elementos, né, que eu quero escolher, porque senão a minha amostra, né, ela vai ser tendenciosa, né? Eu vou mostrar algo que talvez a população não mostre. Por exemplo, né, um outro exemplo, né, que nós podemos pensar um pouquinho
em época de pesquisa de eleições, né, e que desenvolvemos uma pesquisa eleitoral. Vamos dizer que eu tenho o candidato A e o candidato B. E aí, vamos dizer que o candidato A ele seja apoiado, né, por pessoas, vamos dizer, de uma renda baixa, de classe baixa. E aí, eu vou fazer uma pesquisa e vou lá naquelas regiões ou naquelas áreas, naqueles bairros, onde que eu sei que as pessoas são de classe mais baixa, que tem um salário menor, né? E assim por diante, tem uma necessidade maior. O que, que vai acontecer então à minha amostra? A maioria das pessoas que eu entrevistar e que participar da minha pesquisa, de fato, elas irão para esse candidato A. Então, eu não posso simplesmente escolher ao meu querer, ao meu propósito, e ir para uma área dessas que eu não tenho propósito, tá? Ou que podem ser influenciados. Em situações como essa, né, abrindo um parêntese aí, é interessante, né, que eu pegue elementos para a minha amostragem que seja representantes de todas as populações e de todas as classes sociais, não só de classe baixa, ou só de classe alta, ou só de classe média, mas que seja representante de todos, né, para que seja representativa da minha população. E assim por diante, né? Em qualquer trabalho que você for fazer, ou que você for coletar algum tipo de dados, você tem que pensar o que, que pode interferir na minha amostra. Será que a minha população ela é toda igual ou será que ela tem subdivisões? E assim por diante, né? Pensar nesse processo. Bom, de posse da amostra, então nós podemos fazer, né, as inferências, né, sobre os parâmetros populacionais, como nós já temos dito aí. Bom, a importância, né, do uso das amostras. Por que, que é importante utilizar a amostra? Primeiramente, porque ela é extremamente conveniente nos estudos de populações grandes. Imagina que se fosse, no caso agora da Covid, que nós fôssemos utilizar a vacina e fôssemos observar toda a população. Que trabalho que nós não teríamos, que demora que não seria para imunizar toda a população da Terra. Então, é algo extremamente trabalhoso, né? Imagina fazer uma pesquisa em termos de Brasil. Tem populações, tem pessoas que são de regiões extremamente de difícil acesso, né? Daquelas populações ribeirinhas, pessoas que moram em favelas, às vezes têm um acesso difícil, populações que moram em condomínios, que também têm difícil acesso a elas, né? Porque tem uma grande restrição de preocupação, de limitação de pessoas que entram nos grandes condomínios, né? Então, temos todas essas restrições. Então, muitas vezes, você, ao invés de você trabalhar com a pesquisa toda, né, com a população toda, você trabalha com uma parte porque é mais conveniente. Depois nós vamos falar um pouquinho mais dessas outras questões. Ela é indispensável em populações que são infinitas. Tem algumas características, né, que a minha população é infinita. Ela não tem um número limitado. Por exemplo, uma linha de produção. Começa a produzir um determinado produto e vai produzindo. Ah, mas se a máquina quebrar, conserta a máquina e ela continua fazendo produto. Então, nunca vai ter fim aquele produto. Ou então, aquela população. Mas vai demorar muito. Vai demorar, mas você não consegue, né, avaliar todos os elementos, né, da sua população. Então, precisa desse caso, né, de amostras, né, para que sejam representativas, né, dos elementos. E ela é indispensável em situações também nas quais a coleta de dados implica na destruição do material utilizado. Você já pensou que tem situações em que, por exemplo, você tem que avaliar, por exemplo, a lâmpada que você tem na sua casa? A empresa que fabrica ela tem que fazer um estudo para ver quanto tempo que ela dura. E essa lâmpada, se for fazer uma coleta com todas as lâmpadas para ver quanto tempo que elas duram, no final das contas, o que, que vai acontecer? Todas as lâmpadas queimaram, a empresa não vai ter mais produto para vender. Então, é extremamente, né, importante
que tenha esse tipo de situação, né, que implica na utilização de material utilizado. Tem algumas pesquisas, né, para você que são um pouquinho mais sérias também, né, ou que vamos pensar assim um pouco mais complexas, em que você tem o estudo de pessoas que você vai estudar qual que é o tempo de sobrevida dessas pessoas. Então, a pessoa desenvolveu uma determinada doença, por exemplo, a partir daquele momento, quanto tempo de sobrevida ela tem? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e assim por diante. Será que é um tempo de vida bom, muito tempo de vida, ou será que é pouco tempo de vida? E aí, então, você vai estudar todas as pessoas que têm essa determinada doença, e então depois todas as pessoas já morreram. Então, o interessante é que você tenha essa informação antes, né, de todos os elementos serem observados. Além disso, outras vantagens, né, da amostragem, né, em relação ao censo. Por que que é importante fazer a amostragem e não o censo? Primeiramente, custo reduzido. O censo no Brasil, para você ter uma ideia, ele é executado de 10 em 10 anos. Por exemplo, essa época agora, em agosto de 2020, era para estar sendo realizado um censo do IBGE no Brasil. Mas por conta da pandemia, não está acontecendo. De 10 em 10 anos. Então, teve o último censo foi em 2010, o outro foi em 2000. Então, de 10 em 10 anos é realizado um censo no Brasil. Isso quer dizer o quê? Que todas as pessoas são entrevistadas ou alguém da família é contatado, né, para que se averigue qual que é a verdadeira situação ou realidade dos brasileiros. E aí depois, né, os políticos, os governantes, teoricamente eles teriam que utilizar esses dados, né, para adotar estratégias, né, para o desenvolvimento da população. Mas é tanto dinheiro que não dá para realizar todo ano. Tem que ser realizado a cada 10 anos, né, um censo no Brasil. Tá bom? Então, quando você faz uma amostra, é muito menor o gasto, né, do que quando você utiliza o censo. Outra questão extremamente importante é a rapidez. Demora muito para se fazer um censo. Se você quiser fazer ele mais rápido, você precisa de mais pessoas trabalhando e isso volta no item anterior, né, que aumenta o custo. Mas se você procede com uma amostra, ele vai ser coletado muito mais rápido. E tem características de certas variáveis que isso é extremamente importante, principalmente quando se trabalha com pessoas, com populações, com seres humanos. Tem situações, vamos imaginar que você vá fazer um censo no Brasil e que você comece a coletar dados na região sul. Você vai coletando, passou 1 mês, 2 meses, você vai subindo no Brasil. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, e vai subindo, e vai passando o tempo. Quando você chega lá no Norte e finaliza a sua coleta de dados, talvez aqueles dados da região sul que você coletou, eles já não mais representam. Às vezes a população, ela sofreu alguma transformação, alguma mutação, não mutação, né, mas alguma dinâmica, a forma de pensar das pessoas mudaram, tecnologias novas mudaram, propósitos novas surgiram, então aqueles dados não representam mais aquela população. Então, em certos casos, você precisa de rapidez para a coleta dos seus dados. Bom? Também, em alguns casos, representam uma maior exatidão. Uma maior exatidão aqui é no sentido da qualidade dos seus dados serem coletados. Bom? Tem situações que, para a pessoa coletar os dados, ela precisa de ter uma habilidade especial ou um certo dom, né, para ver ou para analisar um determinado item ou para ter uma conclusão. Então, ou às vezes você precisa de treinar a pessoa, né, intensamente para que ela opere uma determinada máquina, um determinado produto, um determinado aparelho. Tá bom?
Então, se você não treinar, ou as pessoas, ou se a pessoa não tiver habilidade, quer dizer o quê? Que aquela avaliação que for medida, ela não vai ser bem exata. Tá? Por exemplo, né? Vamos imaginar um médico, né? Que ele tem que pegar uma radiografia, pega uma radiografia de uma foto por exemplo, de um determinado comportamento, né? De uma parte do corpo humano e tem que avaliar. Se for dar para mim, eu não tenho habilidade nenhuma de avaliar essa radiografia. Então, são as pessoas específicas que elas têm habilidade para fazer a avaliação daquela radiografia. Às vezes eu posso até fazer, mas eu tenho que ser treinado. Então, volta. No custo, vai demorar mais para me treinar para que eu tenha essa habilidade em treinar. E provavelmente, né, eu não vou ter a mesma habilidade que um médico, né, que está acostumado a fazer isso no seu dia a dia. Então, a qualidade do resultado, né, também pode ser interferível, né, pode ser influenciada aí se for realizada uma amostra ou censo. Então, nesse caso, também é preferível uma amostra. Bom, técnica de amostragem. O que eu vou mostrar para vocês é como que se faz o processo geral. Tá? Todo o processo de amostragem ele vai ter que seguir essas linhas. E aí, depois nós temos outros critérios, né, de amostragem. Eu não vou entrar muito nesses outros critérios. Eu sugiro para vocês que, quando vocês precisarem, se tiverem alguma dúvida, procurem um especialista de amostragem, para que eles te ajudem, procurem um estatístico, se você não souber como fazer a sua amostragem, porque isso vai impactar diretamente os seus dados, se eles são bons, se eles são bem representáveis ou não. Então, né, ao coletarmos uma amostra, primeiramente, nós podemos fazê-la com reposição ou sem reposição. Isso quer dizer o quê? Que um indivíduo ele pode ser escolhido uma vez, se ela for com reposição, ele volta para a população e ele pode ser escolhido de novo para fazer parte da sua amostra. Se a sua amostragem for sem reposição, uma vez que um indivíduo foi coletado, normalmente ele não volta, né? Ele não pode ser escolhido novamente. Na maioria dos casos, né, a técnica apropriada é a sem reposição. Mas tem alguns casos específicos, né? Normalmente, quem quer fazer estimação da abundância ou da quantidade de animais ou de elementos de uma determinada população, por exemplo, os animais em extinção. Eu quero fazer uma amostragem para estimar quantos animais tem daquela espécie que está em extinção, eu tenho que fazer uma amostragem com reposição. E aí tem vários critérios, né, para fazer as correções nesse sentido e então você obter uma boa representatividade. Mas, na maioria dos casos, a sua amostragem é sem reposição. Então, com reposição, né, o mesmo elemento pode ser escolhido mais de uma vez na amostra, né, e sem reposição, isto não acontece. Independente do que você faz, se é com reposição ou sem reposição, o que importa é que os elementos eles sejam escolhidos de forma completamente aleatória. Lembra que eu falei lá no começo, se eu queria estudar altura, eu pegaria as pessoas mais baixas? Então eu não fiz um processo aleatório, eu não sorteei, eu não deixei o acaso escolher quais as pessoas que participariam da minha pesquisa. Mas eu preciso, se eu não faço isso, se eu não faço esse sorteio, eu estou sendo tendencioso e levando a minha pesquisa para um determinado lado. E isso não é bom para a qualidade dos meus dados. Nós desejamos que a nossa pesquisa ela seja completamente aleatória para que os nossos dados não sejam interferidos, né? Como é que eu posso fazer o sorteio? Hoje é muito fácil. Calculadoras científicas fazem processo aleatório, tá? Tem a tecla lá de número aleatório, ela vai sorteando. Softwares fazem esse processo.
ou às vezes eu posso fazer até de uma forma mais mecânica, né? Por exemplo, vamos imaginar nossa sala de aula, nossa turma, tem, se eu não me engano, 45 alunos. E vamos dizer que essa seja a minha população, tamanho 45. Então eu quero fazer um sorteio de 10 pessoas. Então eu dou para cada um dos alunos um número, né? Então cada aluno, cada discente da turma tem um número que vai de 1 até 45. E então, utilizando um processo aleatório, por exemplo, eu posso pegar, escrever em papéis números de 1 a 45, colocar dentro de uma sacola, embaralhar, sem ver qual número, sortear. Ah, apareceu o número 13. Então, vai lá, essa pessoa vai fazer parte da minha amostra. Vou lá, sorteio de novo. Saiu o número 18. Esse vai fazer parte da minha amostra. Sorteio. Saiu o número 2. Faz parte da minha amostra. E aí eu vou sorteando até eu ter os 10 elementos que fazem parte da minha amostra. Veja que situações como essa, eu não interferi em quem vai fazer parte da minha amostra, mas aqueles, né, que foram escolhidos. A mesma coisa no software. O software ele já vai te dar os números todos sorteados. E assim por diante, né? Tem várias maneiras, né, de você fazer esse sorteio. Bom, então, a técnica de amostragem, ela parte desse princípio. Então, com base nisso, é extremamente importante você fazer o sorteio, porque somente nessas condições em que os modelos probabilísticos que nós vamos utilizar lá na frente, eles poderão ser utilizados, eles poderão ser aplicados, né, dentro da estrutura, né, do seu conjunto de dados. Se você não tiver aleatoriedade, os modelos probabilísticos não poderão encaixar dentro, né, da sua amostra. Além disso, garante o fato de ser aleatório, de ser sorteado, tem a garantia da validade dos testes estatísticos, que vocês vão aprender lá no segundo semestre, lá na estatística aplicada. Os testes que vocês vão aprender lá só terão garantia, só terão validade se a sua amostra for obtida de forma aleatória, não de forma tendenciosa, tá bom? Então, essa é a ideia, né, que nós temos de amostragem, a importância dela. Veja que o que nós comentamos, que a qualidade dos seus dados são extremamente importantes. E então, pensem muito bem quando vocês forem fazer qualquer processo de amostragem, né? Qualquer coleta de dados, pensem na condução e reflitam muito bem, porque a qualidade dos seus dados depende de como você vai coletá-los. Bom, então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Desejamos para vocês um bom estudo e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.